Por quem você tem lutado? Pelo que você tem trabalhado? O que você tem esperado da parte do Senhor? No cotidiano humano, é muito natural a percepção e o entendimento de que aquilo que eu faço logo tem um resultado. Aquilo que eu opero precisa gerar um resultado. A minha ação precisa gerar uma reação. Essa condição, ela existe em toda a vida. As plantas, os animais, o próprio planeta pretende receber alguma coisa em troca do seu esforço. As plantas não nascem por acaso. A terra espera elementos das árvores, os animais esperam elementos do planeta, os animais esperam elementos de outros animais, resultados, sempre resultados. E não seria diferente com o ser humano. Tudo que nós fazemos no mundo humano, no mundo material, sempre está visando um resultado, uma paga, uma reação, um salário, um pagamento. Precisa haver sempre uma reciprocidade. Se eu faço alguma coisa, eu quero algo em troca. Isso é da natureza humana. Mas um belo dia, Jesus Cristo propôs ideias e assuntos que nos parece mostrar uma outra energia. Parece que o reino dos céus não opera dessa maneira. E esta fala de Jesus me trouxe uma reflexão, me trouxe uma provocação, na verdade. Certo dia, logo após ele ter questionado um jovem rico, que em si mesmo era correto, era um homem de conduta ilibada, socialmente falando, e que cumpria todos os mandamentos. Porém, no entanto, não suportou um chamado de Jesus Cristo que era além da lei. Pedro pergunta ao Senhor: Senhor, o que nós receberemos por ter abandonado tudo para seguir-te? O jovem rico não suportou o pedido do Senhor Jesus, que era um pedido extra-bíblico, assim digamos, de dar tudo o que tinha aos pobres e seguir o Mestre sem um destino, sem um futuro certo como o jovem rico estava acostumado. E Pedro manifesta a pergunta que muito provavelmente todos os discípulos também pensavam igual, perguntavam a mesma coisa, talvez conversavam entre si. Mas Pedro, como era um homem mais ansioso, um homem mais enérgico, perguntou ao Senhor aquilo que muito provavelmente todos os outros também pensavam dentro de si: Senhor, o que nós receberemos? Nós que abandonamos tudo, pais, mães, o que nós receberemos? Jesus os conforta dizendo: de fato, vocês receberão um grande galardão. Mas os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Jesus inverte a conta e gera uma questão na cabeça dos discípulos. Ué, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos? Como assim? Vendo essas questões, muito provavelmente o semblante de seus discípulos que não estavam entendendo muito bem, Jesus propõe uma parábola. Certa feita, um senhor de um certo vinhedo saiu a procurar trabalhadores. E quando ele chegou numa ilha, quando ele chegou numa praça, um polo onde certos homens esperavam para receber trabalho, ele contratou alguns homens para o seu vinhedo. Antes de mandá-los para lá, ele estipulou um valor. Olha,
Um denário de prata é o valor de uma diária. Tá tudo bem para vocês eu pagar este valor para vocês? E estes homens falam, sim, maravilhoso, é um denário de prata, é o dia de um trabalho, é um preço justo. Então nós aceitamos esse acordo. E logo após acordarem esse preço, esse valor, os homens foram ao vinhedo trabalhar. Mas esse homem voltando à ilha mais tarde, quase no meio do dia, encontra homens parados lá. E ele pergunta, por que vocês estão aqui ao meio-dia parados aqui fazendo nada? E os rapazes falam, senhor, na parte da manhã não encontramos serviço, procuramos e não encontramos. Pois bem, então eu tenho um vinhedo muito grande, muito trabalho a ser feito. Vão lá e eu pago vocês o preço justo. E os homens felizes se encaminharam para lá. Mais ou menos na metade do horário vespertino, ele passa ali novamente e vê mais homens parados. A mesma pergunta é feita, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão procurando? E os mesmos homens repetem a frase, nós não encontramos trabalho. E este homem os encaminha também, vão para lá, pagarei aquilo que for justo. E quase no fim do horário vespertino, quase no fim da tarde, já quase acabando o dia de trabalho, já quase anoitecendo, ele passa novamente naquela ilha e vê homens parados, tristes, provavelmente desolados, e ele faz a mesma pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui parados, tristes? E eles dizem a dura frase de um trabalhador que procura emprego e não acha. Senhor, por todo dia nós procuramos trabalho, mas não houve quem nos empregasse. E o homem fala, ok, meu vinhedo fica ali. Tenho muito trabalho a ser feito lá. Vão lá e pagarei aquilo que for justo aos horários, ao tempo do seu trabalho. E estes homens foram lá, muito provavelmente pensando, melhor um pouco do que nada. Melhor eu conseguir um dinheiro para comprar um pão e um leite para amanhã trabalhar novamente, do que chegar em casa de mãos vazias. E foram. No fim do dia, o senhor da vinha, o senhor do vinhedo, chama os seus servos, pede para os seus servos aglomerarem os trabalhadores e fala para os servos, paguem para eles a devida paga que eu disse para vocês pagarem. E comecem pelos derradeiros e depois pelos primeiros. E os servos se encaminham a pagá-los. Pagam os últimos. E, para surpresa deles, o senhor da vinha, através dos servos, pagam um denário de prata, que era o valor de uma diária naquele tempo. Os derradeiros ficaram muito felizes. Devem ter agradecido. Além da surpresa, devem ter agradecido muito o senhor da vinha por esta bênção, por este galardão. E assim sucessivamente, pagando os que trabalharam menos. Aqueles que começaram a trabalhar desde o primeiro horário, vendo aquilo, se surpreenderam, felicitaram-se e pensaram que este homem, por ser muito bom, por ser muito bondoso, pagando a estes homens que pouco trabalharam o valor de uma diária, muito provavelmente também será bondoso conosco e nos dará muito mais do que nós pensamos. Mas quando as mãos foram estendidas, em suas mãos foram depositadas um denário de prata em cada uma delas. Surpresa, um sentimento não muito doce, e muito provavelmente começaram a cochichar e falar entre si. Este homem não é justo, isso é injustiça. O senhor da vinha, muito esperto, muito inteligente,
muito provavelmente antecipando isto, já estava ali no cenário, muito provavelmente, e o senhor da vinha se encaminha até estes homens e pergunta: amigos, o que está acontecendo? Qual é a motivação para a vossa frustração? O que aconteceu? Alguém aqui maltratou vocês? Alguém aqui roubou vocês? Alguém aqui feriu vocês? Alguém aqui colocou sobrepeso em vosso trabalho? Alguém aqui foi injusto com você? O que aconteceu? Alguém aqui tratou vocês mal? Aqui na minha empresa, meus servos? Alguém fez alguma coisa contra vocês? E os homens viram o Senhor. Não, nada disso aconteceu. Mas, veja bem, aqueles homens trabalharam metade do dia. Aqueles outros trabalharam, eles começaram o trabalho já quase na metade da tarde. E aquele outro grupo ali chegou já quase no fim. Trabalhou aí 3 horas no máximo. E eles todos receberam 1 denário de prata. E nós que suportamos a carga desde o primeiro dia, também recebemos a mesma paga. Isso não é justo, Senhor. O Senhor está cometendo injustiça. O Senhor da vinha olha para eles e os questiona. Amigos, como assim? Como eu estou sendo injusto com vocês? Qual foi o nosso acordo? Eu não acordei com vocês que eu pagaria 1 denário de prata, uma diária para vocês, baseado no trabalho de vocês? Sim, Senhor, realmente este foi o acordo. Olha, então onde está a injustiça? Não paguei aquilo que lhe é devido? Não fiz por você exatamente aquilo que eu disse que faria? Sim. Então onde está a injustiça? Ou será que, na verdade, a injustiça está nos teus olhos? Será que você está procurando alguma coisa fora da justiça do nosso acordo? Porque será que a injustiça não está em você por querer que eu não seja bom com outras pessoas? Será que vocês se escandalizam porque eu estou querendo ser bom com estes? Será que vocês não são injustos porque vocês estão querendo que eu faça exatamente o que vocês querem? Será que a injustiça não está em vocês quererem mandar nas minhas posses? Transformar o Senhor da vinha em servo dos servos? Então tome aqui a tua paga, meu filho. Tome aqui o que é seu por direito e encaminhe-se. Vai para tua casa. Muitas interpretações nós temos na Bíblia. Muitas interpretações nós temos no campo teológico. Mas o que me chama a atenção não são as interpretações sobre esse texto. O que me chama a atenção é o olhar dos servos. O que nós estamos esperando da parte do Senhor? O que é que nós estamos aguardando receber do Senhor da vinha? Veja bem, nós recebemos Jesus Cristo como salvação. Um favor, uma graça imerecida do nosso Senhor Jesus. Ele aceitou o comando do Pai e veio para a terra, sacrificou-se por nós. E ele nos inseriu em um reino que já existe e nos inseriu em algo que nenhum homem, ninguém, nem o melhor dos homens dessa terra, poderia sequer olhar para as portas desse lugar. Ele nos adotou e nos colocou dentro de uma família, dentro de um reino, dentro de um espaço
da qual nenhum homem jamais conseguiria por si só alcançar. Se nós vivêssemos toda uma vida de sofrimento, mas ao fim dela nós herdássemos o reino dos céus, nós não estaríamos recebendo o nosso denário? Não estaríamos recebendo a devida paga que nos foi prometida? Se nós passássemos toda uma vida sendo oprimidos, perseguidos, sofrendo, mas ao fim desta vida nós herdássemos o reino dos céus mediante Jesus Cristo, não estaríamos recebendo a devida paga? Não seria justiça da parte do Senhor? Mas muitos de nós, e acabo sendo inserido nisso, às vezes nós não entendemos o que foi acordado entre Deus e os homens. E às vezes nós esperamos de Deus muito mais do que nós merecemos. Às vezes os nossos olhos, como trabalhadores, estão pousados em outras coisas que não foram acordadas. O acordo foi Jesus Cristo, foi a salvação. O acordo foi a paz de Cristo, que não é como a paz do mundo. O acordo foi o Espírito Santo nos guiando a viver uma vida não equalizada com o mundo, mas uma vida espiritual, que é uma vida que vai por outro caminho, é uma vida que não segue, ainda que passe pelo meio do mundo, não anda como o mundo. Este foi o acordo do Senhor. Mas a todo momento nossos olhos estão olhando, olha Senhor, muito bom a salvação, mas eu queria essa bênção, queria aquilo, desejo isso, desejo aquilo. E está tudo bem nós pedimos isso para o Senhor, mas quando nossos olhos pousam sobre determinados sonhos e assuntos e objetos e valores, e nós falamos para Deus assim, o Senhor está sendo injusto comigo porque eu faço isso, e o Senhor não me dá. O Senhor não me abençoa. E pior, Senhor, eu faço isto, aquilo, e isso, e não chego a lugar algum. Não vejo as tuas bênçãos. Mas aquele cara, aquela mulher, este irmãozinho que acabou de chegar, acabou de fazer, acabou de ingressar no Evangelho, em 1, 2, 3 anos, 5 anos, ele já foi abundantemente abençoado pelo Senhor. O Senhor está sendo injusto comigo. Então, onde estão os nossos olhos? Será que realmente Deus é injusto nesse sentido? Ou será que nós estamos querendo mandar no Senhor? Estamos querendo dizer para Ele o que Ele deve ou não deve fazer conosco? Deve ou não deve fazer comigo, com você, conosco? Deve ou não deve dar aquilo que Ele precisa nos fornecer? Será que nós estamos querendo mandar no Senhor da vinha e querendo que o Senhor da vinha se torne nosso servo? Servo de servo? Então me chama a atenção nesta parábola, não é a interpretação total da parábola, o que a parábola quer dizer, mas o que me chamou a atenção foi o olhar dos servos, o olhar dos trabalhadores, que acordaram, aceitaram este contrato. O valor é esse, é justo, e quando receberam o valor justo, se entristeceram porque eles suporam que iriam ganhar muito mais do que foi acordado, porque o Senhor foi bom com outros e não com eles. Mas irmão, você está me dizendo então que Deus age assim com as pessoas? Não é bem assim que eu quero dizer, não é bem isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o Senhor, Ele é bom com quem Ele quer e Ele é bom com todos. Muitos de nós vivemos uma vida
no passado pregresso, profundamente pecaminosa, uma vida muito esdrúxula. Muitos de nós fumaram muito, muitos de nós beberam muito, muitos de nós viveram uma vida no crime, muitos de nós viveram uma vida que não é condizente com aquilo que é o propósito de Deus para a vida, não é nem para o espírito, é para a vida. Ainda assim, fumando, bebendo, criminalidade, executando uma vida que não é condizente, muitos de vocês, e assim como eu mesmo, não herdaram as consequências desse fato. Muitos de vocês fumaram a vida inteira e não têm câncer, não tiveram problemas respiratórios. Não tiveram problemas respiratórios. Muitos beberam e não tiveram problemas no fígado e outros problemas que a bebida traz. Estão vivos, estão jogando bola, estão participando de eventos, acampamentos, ministérios da igreja, eventos. E outros pequeninos que nunca fumaram, nunca beberam, procuraram uma vida muito simples, uma vida humilde, uma vida regrada, estão numa maca, com câncer. Ou herdaram doenças de seus pais. Então será que Deus realmente não tem sido bondoso contigo? Será que Deus não tem sido justo? Será que Ele não tem lhe dado mais do que você merece? O ser humano ele tem o costume de olhar para aquilo que faz. Mas o ser humano também tem o costume de se esquecer daquilo que fez. E enquanto nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos sempre esperando receber alguma coisa em troca. Mas nós sempre nos esquecemos daquilo que nós fizemos. E nos esquecemos que nós não recebemos a devida paga daquilo que fizemos. Aquilo que eu faço de bom, eu espero receber mais do que eu mereço. Mas aquilo que eu fiz de mal, eu espero receber menos do que eu mereço. Então será que o Senhor não tem sido mais do que justo conosco? Será que Ele não tem sido misericordioso, nos dando o galardão? Olha, meu filho, você pecou, mas eu não vou te punir devidamente sobre o seu pecado. Será que Ele não deu mais, não pagou mais do que o acordado? E Paulo, ele diz algo que eu entendo que corrobora com esta visão. Assim como os trabalhadores estavam esperando alguma coisa devido ao seu trabalho, eu entendo que Paulo, ele incrementa isso, dizendo assim: sabe o que você faz? Sabe tudo isso que você tem feito, seus projetos? Sabe esses domingos que você se dedica? Sabe as suas orações, os seus jejuns? Sabe tudo isso que você faz? É muito bom, é muito bom. Você precisa continuar fazendo. Mas diante de Deus, quando você apresentar isso a Deus, considere isso como esterco. Considere isso como uma coisa pequena, talvez até desprezível diante dos olhos de Deus. É tua obrigação fazer isso, mas diante de Deus não apresente isso como se fosse olha, Senhor, a coisa maravilhosa que eu tenho feito. Não, apresente isso como, olha, Senhor, eu só consigo fazer isso. Por quê? Você só faz aquilo da qual você foi ordenado. Nós só fazemos aquilo que o Senhor nos pede. E qualquer pessoa sabe que um servo, um trabalhador, um empregado, que só faz aquilo que pede, aquilo que é pedido, é um funcionário inútil. Porque um funcionário ele precisa exceder o que é pedido. Você não está fazendo nada mais, nada de surpreendente, nada mais que a sua obrigação, se você só faz aquilo que é pedido. Então, onde estão os nossos olhos? Nossos olhos estão no Senhor da vinha? Ou os nossos olhos estão nos denários de prata do Senhor da vinha? Nossos olhos estão
na graça de ter sido chamado para trabalhar em um vinhedo da qual nós nunca entraríamos? Os nossos olhos estão nos benefícios que o Senhor da vinha, por ser rico, tem a dar e oferecer? Será que não estamos sendo injustos porque o Senhor da vinha está sendo bom com outros? Não deveríamos nos alegrar por estar debaixo da tutela de um Senhor tão bondoso, que hoje foi bondoso com este, e não comigo, mas talvez tenha sido bondoso comigo no passado, não me punindo como eu merecia, e talvez seja bondoso comigo no futuro e não com outro. Talvez Ele me agracie, talvez Ele me abençoe, talvez Ele me dê um galardão, uma vida, um futuro que eu não mereço. E outros podem pensar a mesma coisa que eu estou pensando de outros. Então a reflexão de hoje é: onde estão os nossos olhos? No que estamos olhando? Para que estamos olhando? Para quem estamos trabalhando? Pelo que nós estamos operando? O que nós temos esperado da parte do Senhor? Não reflita em Jesus Cristo. Reflita nele, reflita nessa graça. Reflita na graça de nós, de você e eu, termos imerecidamente sido inseridos em um lugar, em um reino, da qual jamais conseguiríamos entrar. Sequer olharíamos as portas, sequer saberíamos onde fica. Vestes, coroa, fruto da vida. Tudo isso é galardão. E galardão não é paga. Galardão é graça. E graça é dádiva, é algo dado. E dádiva é presente. Presente não se merece. Presente se ganha. Então reflita nisto, reflita em Jesus. Se nós passássemos uma vida inteira de sofrimento, mas ainda assim ao fim encontrássemos Jesus, nós teríamos recebido a nossa paga. Mas mesmo assim nós passamos uma vida de muitas alegrias, de muitas graças, de muitas bênçãos. Deus, Ele não nos dá apenas aquilo que Ele acordou conosco. Ele faz muito mais. E ao fim, eu gostaria de deixar uma reflexão. Uma reflexão que eu ouvi do meu pai uma vez. E quando eu ouvi essa reflexão, automaticamente eu senti no meu coração como se fosse o próprio Jesus Cristo perguntando para mim. Imagine um cenário totalmente hipotético. Este cenário, ele não é bíblico, não é teológico. É um mero cenário hipotético para a nossa reflexão, para a reflexão deste assunto. Imagine que chegou o fim dos tempos, o último dia. Os céus se abrem e nós vemos a glória tão esperada. Os anjos descem, reúnem os seus eleitos e sobre as suas asas nós subimos em direção ao paraíso. O paraíso se expande à nossa frente. Começamos a enxergá-lo. Lá está a cidade celestial. Mais um pouco nós vemos as portas. E um pouco mais percebemos que Jesus está às portas. De braços abertos, sorridente, satisfeito que aquele momento chegou, finalmente. Diante de Jesus Cristo, Ele fala com a sua voz doce e poderosa: benditos de meu Pai, sejam bem-vindos, bem-vindos à glória eterna, àquilo que foi desde o princípio fundamentado para vós, foi criado para vós. Adentrem para aquilo que é teu.
Nossas vestes são trocadas. Vestes brancas, alvas. Nossa cabeça cingida de uma coroa eterna. Diante de nós um banquete celestial. E no nosso prato o fruto da vida que nos dará a vida eterna. Diante de nós está Deus sentado num trono de glória, feliz, satisfeito, sorridente. E à nossa volta os anjos nos aplaudindo, porque nós combatemos o bom combate. Festa, regozijo, felicidade. Começou. A eternidade começou. Mas de repente, você olha para o lado, olha para o outro. Ah, cadê Jesus? Jesus não está aqui. Você olha para a porta e lá está Jesus. Sorridente, satisfeito, mas dando a entender que está de saída. Você se levanta e corre até o mestre. Mestre, mestre, não vais participar da festa? O mestre, ele sorri e olha para você e diz: filho, em espírito, como eu sempre estive com você, eu também estarei. Para sempre eu estarei com você mesmo. Mas, sabe aquele cantinho do universo escuro ali? Tá vendo aquele cantinho escuro? Eu tenho mais uma coisinha para fazer ali. E depois eu volto. Você abaixa a cabeça, reflete sobre isso e não faz muito sentido. E aí você olha aos olhos de Jesus de novo. E Jesus, ele olha fixamente para o teu olho e diz: queres vir comigo? O que você responderia a ele?